sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Esse é o nosso primeiro sermão, ou a parte 1, no versículo 2 do primeiro capítulo do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim diz a Sagrada Escritura. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém. É um fato a qual, irmãos, não podemos ter dúvida alguma. É um fato incontestável que a nossa natureza humana caída, que a nossa natureza humana manchada pelo pecado, é uma máquina de criar desculpas para os nossos pecados. Nós não somos meramente rápidos em transgredir a lei. Nós não somos somente velozes em fazer aquilo a qual o Senhor nos proibiu, ou em deixar de fazer aquilo a qual Ele ordenou. Mas também nós somos extremamente astutos, perspicazes, rápidos em inventar todas as justificativas imagináveis e possíveis que fundamentem a nossa perversidade. Não há pecado rápido cometido a qual nós não tenhamos uma desculpa também veloz para dizer e justificar que aquilo que temos feito é bom. Estamos sempre, desde a queda de nosso primeiro pai Adão, tentando defender a nossa fantasiosa inocência. Nosso primeiro pai Adão, antes da queda, era inocente. E desde a queda, nós, e assim como ele, estamos sempre tentando defender que nós não temos culpa, que nós não sabíamos do mal, ou se fizemos, não foi porque queríamos. Cada um de nós, em nossa própria natureza, considera a si mesmo, e temos que admitir, indignos de qualquer culpa. Sim, nós negamos em nossos corações que merecemos a punição pelo pecado. Nós negamos em nosso coração a responsabilidade pelos nossos atos perversos. Todos são, em seus corações, pelagianos, porque pensam que são tão puros como Adão. Todos nós pensamos que somos tão puros como o nosso primeiro pai antes da queda, que somos justos, santos, que temos o conhecimento verdadeiro e que se há algum mal, se fizemos algum pecado, é sempre culpa dos outros. Que se alguma iniquidade foi cometida, a culpa, a responsabilidade está nos fatores externos. Fomos seduzidos, fomos enganados, alguém nos coagiu, nunca admitimos, nunca queremos confessar que é o nosso próprio coração podre e maligno, a qual suscita, persuade e nos faz quebrarmos a santa lei de Deus. Nós somos mestres ou especialistas em nos esquivarmos. Mas há um problema. É quando nós nos deparamos com uma situação difícil, uma situação extremamente complicada. É quando não são meros homens que nos acusam de transgressão, quando não são meramente um homem e uma mulher que nos acusa de pecar. Porque se toda a questão, irmãos,
fosse homem nos acusando, se toda a controvérsia ou debate fosse homens dizendo que temos pecado, então a natureza corrupta, que é uma máquina eficaz, criaria todos os argumentos possíveis e os mais fortes para isentarmos as nossas pessoas do pecado, ou para fundamentar e justificar a nossa iniquidade. Se o debate é com meros homens, nós poderíamos dizer, o coração diria, você ou vocês não entenderam corretamente. Você está mentindo, eu não fiz. Ou alguns diriam, você não sabe o que eu estou passando. Outros falariam, eu não tinha forças. Ninguém para me ajudar. Outros mais obstinados diriam, isso não é da sua conta, não venha falar comigo. Só que o problema para o coração corrupto e a situação extremamente difícil é que não são homens que têm nos acusado de pecar contra Deus. Não são homens que têm nos dito e pronunciado que nós somos irreligiosos e profanos, totalmente negligentes em relação à glória divina. Mas é o próprio Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, que tem dito que temos prevaricado e nos comportado pecaminosamente. Não é um mero mortal, mas o Senhor Deus, que nos criou e salvou, que está falando que nós temos pecado, que nós temos cometido o mal. E agora, o que diremos? Que argumento usaremos quando o próprio eterno e altíssimo Deus está dizendo a nós que fizemos o que é mal? Todas as desculpas agora, irmãos, esta máquina que é o nosso coração encontra uma barreira intransponível. Agora esta máquina que é a nossa alma corrupta encontra um sério problema. Acusaremos de falta de entendimento aquele que é o único Deus sábio. Diremos que aquele que detém toda a sabedoria e conhecimento não conhece realmente as coisas. Diremos, como falaríamos aos homens, diremos que a verdade, o Senhor Deus da verdade mentiu. Ousaremos, como blasfemos, a dizer que Deus não pode se intrometer em nossas vidas. Todos os argumentos, todas as desculpas encontram um sério problema quando estamos diante de Deus e Ele nos acusa de nossos pecados. No momento que Deus abre uma controvérsia conosco, no momento que Ele nos chama diante do seu tribunal e nos acusa de nossas iniquidades e de nossos pecados, quando Ele resolve vir até nós por meio da sua palavra, que é o meio ordinário pelo qual Ele abre a sua controvérsia conosco, para revelar a nossa malignidade, é inútil diminuir o pecado ou esquivar-se dele. É inútil tentar dizer que o que fizemos não é tão mal, ou dizer que foi por causa de outrem, ou porque fomos de alguma forma coagidos a isso. Toda a nossa relutância em aceitar a sentença, a acusação divina, toda a nossa relutância em aceitar esta condição miserável, é orgulho e teimosia. Orgulho, irmãos, porque nós nutrimos essa ideia tola que somos tão bons, que não cometemos erros, ou tão bons que jamais podemos confessar um pecado. É para o orgulhoso o maior sofrimento de sua vida confessar que pecou, que errou, porque ele pensa muito de si mesmo. Mas também é teimosia. É teimosia porque continuamos insistindo em nos sustentar em fracas muletas.
Continuamos insistindo em nos sustentar em castelos de areia diante da voz de trovão do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor derruba os nossos argumentos e nós, como pobres criaturas, tentamos consertar e mais uma vez apresentar diante dele. E ele com sua voz derruba mais uma vez. Mas que teimosia que há em nossos corações, que várias e várias vezes tentamos argumentar com ele. Seria melhor, irmãos, que fizéssemos como o rei Davi. Quando Davi, ele peca ao adulterar com Batseba e a matar um dos valentes de Israel chamado Urias. Ele diz, no Salmo 51, versículo 4, cometi, ele diz a Deus, este mal à tua vista, cometi este mal à tua vista, para que pudesse ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti. E se tu agires comigo de forma severa, justa, e me punir, tu és justo. O melhor, irmãos, é confessar o pecado. E reconhecer que quaisquer ameaças ou juízos a qual Deus pronunciar são totalmente santos, que nós somos totalmente merecedores, que toda a culpa deve cair sobre a nossa cabeça, que nós merecemos todas as palavras duras do Senhor Deus, que nada da bondade ou da fidelidade de Deus pode ser manchada ou colocada em dúvida por causa do nosso desvio. É isto o caminho do arrependido. O caminho do piedoso diante da controvérsia de Deus para com ele. Não é tentar diminuir os seus pecados, não é tentar esquivar-se deles, mas confessar e dizer: Senhor, tu és justo e verdadeiro, e eu sou sempre mentiroso e falso. Porque os argumentos, irmãos, ou os obstáculos que nós colocamos contra a obediência, esses argumentos que nós pensamos que são tão bons, que ensaiamos em nossas mentes como tão plausíveis, eles não irão prevalecer. Ainda que esses argumentos contra a obediência à lei, contra a restauração, contra a reforma, pareçam muito interessantes, pareçam muito lógicos, pareçam muito convenientes, basta que Deus fale uma palavra, basta que Deus fale uma frase para derrubar rapidamente os nossos exércitos inteiros de vãos argumentos. Se nosso coração é uma rápida veloz para criar falsas desculpas, vocês devem saber que Deus é muito maior e muito mais forte para derrubar quaisquer argumentos que tentemos levantar, e não usando muitas coisas, mas basta que Ele nos diga somente uma só palavra, para que Ele derrube tudo aquilo que pensávamos que era muito justificador. E é nesse contexto, irmãos, que nós temos que entender o versículo 2, ou o que o profeta Ageu está falando. Nós sabemos que o Senhor, no livro do profeta Ageu, está repreendendo os judeus pelo adiamento da reconstrução do templo. Em todo o livro de Ageu, há uma controvérsia entre eles, os judeus, e o Senhor. O povo, como nós já vimos diversas vezes, está apático para restaurar a religião, a sua glória, ao seu esplendor, ao seu brilho, para reconstruir o templo. Mas embora eles estejam, na verdade, inativos em relação ao templo, embora estejam apáticos e preguiçosos para carregarem as pedras e a madeira para fazerem a casa do Senhor,
Eles não estão inativos para criarem argumentos que justifiquem o atraso. Embora eles estejam muito preguiçosos em qualquer coisa no que diz respeito à religião, eles são trabalhadores eficazes e diligentes em criarem artifícios para tentar justificar o atraso da construção do templo. É surpreendente que eles não tenham, irmãos, coragem para voltar à obra. É surpreendente que eles não tenham qualquer força ou coragem para reconstruir o templo. Mas eles ousam e têm coragem para se justificar diante de Deus. É surpreendente que eles não possuem sabedoria o suficiente para planejarem, para criarem um plano, um sistema, para reiniciarem o trabalho. Porém, não os falta astúcia e sabedoria para pensar em variados motivos para negligenciar a religião. É surpreendente que não há tempo, irmãos, para que eles se juntem em favor da causa de Deus. Estão tão apertados em seus tempos que não podem fazer nada em prol da religião verdadeira. Mas existe muito tempo. Existe tempo em abundância para se associarem em benefício deles mesmos, de suas posses e propriedades. Assim, irmãos, não somente o povo, pós o exílio, mas todos nós assinamos a nossa própria sentença. Porque as faculdades a qual Deus nos deu, a mente, a vontade, a coragem, a força, os privilégios, o tempo, a liberdade, que nos foram concedidos, não são usados para o bem da religião. Não são usados para o progresso da glória de Deus, mas para legitimar nossa preguiça. Vocês têm dito, não há tempo, não há poder, não há sabedoria. Mentira! Porque vocês têm usado todas essas coisas para criarem argumentos em relação aos seus pecados. A inteligência, a força, as posses e as liberdades que tão seguramente nos apegamos como insuficientes, dizendo que essas coisas que temos não podem contribuir ou ainda são insuficientes em prol da restauração da igreja, são, na verdade, utilizadas com muito fervor para prejudicá-la, para encontrar brechas em favor do pecado. Nós estamos assinando a nossa própria sentença quando afirmamos que não temos, mas estamos usando aquilo que negamos ter para prejuízo da glória de Deus. Nós somos mentirosos. Nós temos tempo, nós temos liberdade, nós temos as posses, a inteligência, mas assim como o povo, dizemos, não temos essas coisas. Não chegou a hora, não chegou o momento, não podemos fazer nada. Nós estamos, na verdade, mostrando a nossa incrível torpeza. Mas esses impedimentos que o povo tem colocado como bons argumentos para impedir ou para não reconstruir o templo não irão durar muito tempo. Lembrem-se que há dois grandes impedimentos aqui, carnais. Primeiro, o decreto do Império Persa. O Império Persa proibiu a construção do templo. Segundo, os samaritanos se levantaram contra o povo e eles suscitaram o Império Persa para impedir a construção do templo. É isso que nós vemos em Esdras, como vimos em sermões passados, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, Esdras, capítulo 4, versículo 5. E contra eles, isto é, contra os judeus, contrataram conselheiros para frustrar seu propósito,
por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reino de Dário. Até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E nós vemos no restante que Esdras mostra que os reis persas proibiram, impediram a obra do povo. Parecem bons argumentos. O império nos proibiu. Existem muitos inimigos. Não chegou a hora, não chegou o momento. Só que Deus os refuta, irmãos, na própria apresentação da profecia. Deus não gastou muitas palavras para refutá-lo. Na verdade, toda a refutação já pode ser encontrada na própria apresentação de Deus no início da profecia. Vejam o início do versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Essa é uma expressão, irmãos, profunda. Apesar da sua brevidade, ela é extremamente significativa. Esse nome, Senhor dos Exércitos, aparece cerca de 14 vezes no livro do profeta Ageu. Se você pegar todos os profetas, desde Isaías até Malaquias, essa expressão vai aparecer cerca de 300 vezes. E cerca de 1/3 delas é somente em Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas pós-exílio usam cerca de 1/3 das menções de Senhor dos Exércitos. Por qual razão, irmãos? Porque o profeta Ageu e Deus se revela justamente ao povo como Senhor dos Exércitos. Porque o que esse nome significa? E este é o grande ponto. A revelação do significado desse nome. E esse nome destrói toda a insegurança da igreja após o exílio. O nome Senhor dos Exércitos, se realmente compreendido da forma correta, destrói todos os argumentos que o povo poderia usar para atrasar a reconstrução do templo. O rei proibiu, mas o Senhor dos Exércitos nos ordenou. Os samaritanos se levantando contra nós, o Senhor dos Exércitos nos mandou. Agora, é justamente com esse início, assim fala o Senhor dos Exércitos, que Deus já inicia a sua destruição de todos os argumentos, de todas as razões tolas que o povo tem usado para adiar a reconstrução do templo. O nome é Senhor dos Exércitos, que é, no original, Jeová Tishabaot, Jeová Tissabaot. E nós iremos, irmãos, investigar e compreendermos mais atentamente esse nome. Como o significado desse nome, Jeová e Tissabaot, dos exércitos, refuta totalmente os judeus e os seus vãos argumentos. Agora, antes de compreendermos esse nome com mais profundidade, é necessário fazermos duas considerações em relação aos nomes de Deus, em relação aos nomes que o Senhor usa na Escritura. A primeira consideração, irmãos, é que os nomes são normalmente aplicados entre nós, nas criaturas, para diferenciarmos as criaturas ou os indivíduos que possuem características comuns. Nós usamos nomes para diferenciar indivíduos de uma mesma espécie. Então eu digo, este homem é João, este homem é Antônio. Há uma espécie, o homem, mas há indivíduos dentro dessa espécie. Então eu os distingo, eu os diferencio, colocando o nome. O nome para nós é algo discriminativo,
que diferencia ou nos distingue um dos outros. Todos nós fazemos parte da espécie humana, mas ficaria impossível a comunicação e a vida se não houvesse um nome, algo a qual podemos ser chamados que nos distingua de nossos semelhantes. Então o nome nas criaturas é discriminativo, porque nos diferencia de outros que somos da mesma espécie. Contudo, isso não pode ser aplicado dessa forma a Deus. O nome para Deus não é propriamente discriminativo. Por quê? Porque não há outro além dele. A sua natureza é totalmente distinta. Não existem deuses ou uma classe de deuses nos quais o Senhor precisa se diferenciar, a qual ele precisa de um nome para o distinguir de outros. Não há. Ele é o único. Ele tem uma natureza totalmente distinta. Não há outro Deus antes dele, nem além dele. E por isso que Paulo diz, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Ainda que os pagãos, irmãos, creiam em muitos deuses, ainda que eles façam templos, cultos, panteões, todos esses deuses são falsos. Eles são nada. Só existe propriamente, na verdade e essencialmente, um Deus. Não existe classe de deuses. Não existe um gênero Deus, uma espécie Deus. Só existe própria e essencialmente um Deus. Então, ele não necessita de um nome para diferenciá-lo de outros, porque não existe nenhum além dele. Nomes são dados para nos diferenciar de outros que são semelhantes, que possuem características comuns. Mas Deus não precisa de um nome próprio, porque não há ninguém como ele. Ele é o único. Então o nome para Deus não funciona da mesma forma como para nós. E é com base nisso, irmãos, que nós conseguimos ver de imediato o erro dos Russelitas. Os Russelitas são aqueles que nós conhecemos popularmente como TJs, ou como eles se chamam de modo blasfemo e errôneo, testemunha de Jeová. Esse grupo herege e anticristão enfatiza tanto o nome Jeová, como se Deus realmente precisasse de um nome próprio. Como se realmente ele precisasse de um nome para discriminá-lo, para diferenciá-lo de outros. Como se houvesse outros. Na verdade, os Russelitas são politeístas. E alguns podem até ficar surpresos com essa declaração. Como assim os TJs são politeístas? Eles não afirmam acreditar somente em Jeová. Os TJs, os Russelitas, eles adoram um politeísmo muito sutil. O politeísmo é a crença em vários deuses. Mas a forma de politeísmo adotada pelos Russelitas é chamada de enoteísmo. O que é o enoteísmo? É a crença que existe um Deus supremo. Mas existe uma classe inferior de deuses. É por isso que eles dizem, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo é Jeová. Existe um Deus menor, Jesus. Existe deuses de terceira categoria, que são os anjos. Então, para os Russelitas, há um Deus supremo, que eles chamam de Jeová. E há deuses menores. O segundo é Jesus. O terceiro são os anjos. Eles são politeístas, na forma enoteístas, de se acreditar que há um Deus supremo
e há deuses menores. E por isso que eles falam de forma blasfema, herética, que Jesus Cristo é um Deus menor, que ele é um Deus inferior. Eles estão tão aficionados no nome de Jeová, porque eles acreditam que existe uma classe real de deuses. Então, se há deuses, se há uma classe, um gênero chamado Deus, o maior deve receber um nome próprio, que o diferencie de outros, que blasfêmia, que possuem características comuns. Mas tudo isso, irmãos, é completamente falso. Não existe uma classe, ou um grupo, ou um gênero de Deus ou de deuses. Deus é totalmente distinto e único. Não há, de modo algum, qualquer outro que possua um ser como o dele. E por isso que os TJs ou os russelitas devem ser totalmente desprezados. A fixação deles no nome Jeová é devido à crença politeísta, anticristã, a qual eles têm. A segunda, irmãos, consideração é que, uma vez que o propósito dos nomes de Deus na Escritura não são propriamente diferenciá-los de outros, porque não há outros como ele. Só há deuses falsos e nas imaginações dos homens. O propósito dos nomes de Deus na Escritura são a sua auto-revelação. Ou seja, ele nos revelar a sua própria natureza e as suas perfeições. Quando Deus diz os seus nomes, quando ele fala que ele tem um nome, ele está se acomodando ao nosso entendimento frágil, para que possamos compreender em alguma medida aquilo que nos seria impossível. Seria impossível termos qualquer concepção adequada sobre o Senhor, se ele próprio não se condescendesse até nós para nos balbuciar e falar de acordo com as nossas capacidades. Então, os nomes de Deus, eles revelam a sua natureza, eles revelam quem ele é, não somente em si mesmo, mas o que ele é para o seu povo. Existem nomes que revelam, por exemplo, a sua força, como El, que é derivado, esta palavra El, de poder. Então, por exemplo, quando nós lemos em Gênesis, capítulo 33, versículo 20, o seguinte, Gênesis 36, versículo 20. E ali ele ergueu ali um altar e chamou El, Elohei, Israel. Porque Jacó, ele, após a peregrinação, após ele ter sido liberto de Labão, ele resolve agora, e também de seu irmão Esaú, fazer um altar cujo nome é El, Elohei, Israel. El, irmãos, significa Deus forte. El, Elohei, Israel significa Deus, o Deus de Israel. O Deus forte é o Deus de Jacó. Jacó está exaltando Deus como o Deus forte, que o fortaleceu contra Labão, que o fortaleceu e fortalecerá contra Esaú em toda a sua peregrinação. Os nomes de Deus na Escritura são dados para que possamos entender quem é o nosso Deus, quais são as suas perfeições e como ele age em nosso favor. Há nome do Senhor que revela a sua onipotência e a sua autossuficiência, como Shaddai. Se olharmos em Gênesis capítulo 17, versículo 1, é dito o seguinte: Deus, ao se apresentar ao servo Abrão,
E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Todo-Poderoso, Shaddai, a palavra usada no original, significa tanto aquele que tem todo o poder, como aquele que é todo suficiente. Quando Deus diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ele não somente está falando algo sobre a sua essência, para que Abrão tenha um conhecimento especulativo e abstrato de quem Deus é. Ele está dizendo: Abrão, eu sou aquele que é capaz de fazer tudo o que prometi, que sou totalmente suficiente em si mesmo, que não preciso nem dependo do auxílio de ninguém. Eu não estou adiando, eu não lhe dei um filho ainda. Não foi por causa que eu estou esperando que alguém faça algo, ou porque estou esperando que algo aconteça a qual está à parte e sem o meu domínio. Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o que quer e aquele que tem em si mesmo tudo o que é necessário para supri-lo. Então, os nomes de Deus, como El, que deriva de forte, Shaddai, Todo-Poderoso ou Todo o Suficiente, e outros nomes que aparecem na Bíblia, Elion, o Altíssimo. Esses nomes, eles significam e mostram tanto o que Deus é em si mesmo, mas também o que Ele é para o seu povo. Só que esses nomes que eu acabei de citar, eles são nomes que mostram os atributos divinos. Eles são nomes que mostram as suas perfeições. Mas também na Escritura existem nomes que se referem especialmente à essência de Deus, no qual o principal nome é Jeová. Enquanto os outros nomes são derivados dos efeitos das perfeições divinas, Deus fortalece e dá vitória a Jacó. Então ele diz: El, o Deus forte, é o meu Deus. Esse nome é derivado do fato de Deus ter sido forte em favor dele. Ou Deus suprindo Abraão e o seu povo. Então o povo diz: nosso Deus é Shaddai, o todo suficiente, o todo poderoso. São nomes que são derivados dos efeitos das perfeições divinas. Mas o nome Jeová é um nome diferente. Não é derivado de efeitos das perfeições divinas. O nome Jeová é um nome expresso da própria essência de Deus. Na essência de Deus, onde, usando a nossa linguagem limitada, estão compreendidos todos os seus atributos, onde estão compreendidas todas as suas perfeições, enquanto El, Shaddai, Elion mostram as perfeições divinas, Jeová expressa a própria essência do Senhor Deus, no qual todos os atributos estão compreendidos. E esse é o nome que é usado no início da apresentação da profecia, no livro do profeta Ageu. Assim fala o Senhor. E aqui Senhor é Jeová. Embora, irmãos, nós ouçamos comumente esse nome, embora nós ouçamos esse nome diversas vezes, a falta de compreensão sobre o seu significado, a falta de um real entendimento sobre o que ele é, nos faz perder de vista a sublimidade na Escritura de quando Deus se apresenta ou quando Deus diz que seu nome é Jeová. O nome a qual nunca é aplicado na Escritura a qualquer criatura.
Um nome que jamais pode ser dado a qualquer criatura, porque ele é exclusivo do Senhor. É o nome a qual expressa a sua própria essência, que é totalmente distinta. A falta de entendimento sobre este nome empobrece em muito o nosso entendimento sobre qual é o impacto deles ouvirem: assim fala Jeová. Então, para entendermos, irmãos, esse nome, o que ele significa, temos que voltar para a passagem mais notável no qual Deus cita esse nome, que é no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Para entendermos o que significa Jeová. Assim diz a Sagrada Escritura: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial para todas as gerações. Êxodo 3, versículos 14 e versículos 15. Agora, irmãos, qual é o contexto aqui? Por que esse nome apresentado aqui a Moisés, ele é tão impactante? Então vamos tentar entender isso, para assim termos a real compreensão da magnitude que é Deus revelar a si mesmo como Jeová. Primeira coisa, irmãos, no contexto aqui de Êxodo 3, Deus está convocando Moisés para libertar os israelitas da terra do Egito. Deus está convocando aquele homem que agora tem cerca de 80 anos de idade para libertar o povo, os hebreus, da terra da escravidão. Mas embora Moisés fosse um homem muito humilde, ele demonstra aqui mais medo, devido à dificuldade da obra. Vejam o versículo 11. E Moisés disse a Deus, Êxodo 3:11. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Aqui não é somente humildade de Moisés, mas há mesclado aqui em Moisés o medo. Porque é uma obra muito difícil. É uma tarefa que irá custar a sua própria vida. Então a sua coragem é atacada. A sua fé é abalada. Mas isso é estranho. Porque Moisés, há 40 anos atrás, ele tinha matado um egípcio. Ele se importou com o servo hebreu. Ele se compadeceu de um dos seus irmãos e não temeu desagradar Faraó, não temeu matar um egípcio. Mas agora, ele está com medo. Agora Moisés não encontra mais aquela coragem, aquela firmeza a qual houvera há 40 anos atrás. E essa mudança ocorre, irmãos, porque os santos, para nossa própria vergonha, nós nem sempre estamos no mesmo nível de zelo. Nós nem sempre estamos no mesmo nível de ousadia. A juventude, ela tem um privilégio, que é o fervor, que é o zelo. Mas normalmente ela tem um perigo, a precipitação, a imprudência. Mas assim como a juventude tem os seus perigos, a velhice, ela tem a prudência, mas ela é inclinada à indiferença, ao medo, à falta de coragem. Moisés mudou. O seu coração não estava tão firme como anteriormente.
Ele agora vê que o problema não é meramente um egípcio maltratando um hebreu. O problema agora é muito maior. A missão divina a qual Deus está o chamando implica que ele deve enfrentar todo o império, não somente um homem, mas o grande Faraó. Moisés está mudado, ele está abalado. Mas segunda coisa, irmãos, apesar da fraqueza de Moisés, Deus se apresenta como aquele de quem Moisés pode derivar toda a força para essa obra. Vejam o versículo 12. E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Deus está aqui dizendo: Moisés, embora tu mudaste de zeloso para a falta de coragem, embora tu mudasse, eu estarei contigo. Eu sou a fonte de toda a força para o qual você pode obter para esta obra. É irrelevante, irmãos, quem é Moisés. A questão é: o Senhor está o guiando, o Senhor está o suprindo com ajuda. Quando o Senhor diz: certamente estarei contigo, ele está ensinando a Moisés e a nós também que devemos parar de olhar para nós mesmos. Que nós devemos parar de olhar para as nossas debilidades, para os nossos medos, mas fixar os olhos em Deus. Embora o homem tenha mudado, embora nós tenhamos força hoje e amanhã não tanto, embora há 2, 3 anos atrás éramos muito fervorosos e zelosos e agora não mais, Deus diz: certamente eu estarei contigo. Ou seja, eu sou sempre o mesmo para conceder força àqueles que se apoiam em mim. Eu sou imutável para nunca mudo em conceder força para aqueles a qual eu chamei. Nós somos, como Moisés, vacilantes, inconstantes, outrora fortes e depois fracos, outrora zelosos e depois frios, mas Deus é imutável. Certamente estarei contigo, embora tu esteja mudado, Moisés. Eu não mudarei. Eu darei toda a força que é necessária. Não deve haver dúvidas em Moisés para confiar naquele que é sempre o mesmo. Se Deus disse que o ajudaria, Deus nunca mudaria tal decreto. Agora, irmãos, terceiro, Moisés ouve essas coisas, mas ele levanta agora problemas em relação a Israel. A tarefa não era meramente difícil por causa de Faraó, por causa dos egípcios, mas os próprios israelitas seriam duros de se lidar. Era um povo obstinado, um povo, como nós sabemos, murmurador. Ele chegaria ao povo dizendo: fui enviado pelo Deus de seus pais, e vocês serão libertos da escravidão. Mas o povo poderia perguntar a Moisés: quem te constituiu comandante sobre nós? Deus fará isso? Deus nos ouviu? Deus se lembrou de nós? O Deus de Abraão ouviu o nosso clamor? Nós sabemos que Deus ouviu, mas o povo ainda não. O povo não sabe que será liberto. Então a pergunta que Moisés faz no versículo 13 é muito profunda. Vejamos. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que direi a eles? Por que Moisés pergunta qual é o nome de Deus? Porque a pergunta que Moisés faz, pedindo que Deus o responda para calar todas as objeções dos israelitas, é: qual é o seu nome? Isso, irmãos, é certamente interessante.
Por que Moisés faz essa pergunta? Por que não outra? Por que ele não pergunta, Senhor, como eu poderei respondê-los nisso, naquilo, me dê todo o que devo falar? Ele diz, Senhor, se eles me perguntarem qual é o seu nome, tenham em suas mentes, irmãos, que o nome na Escritura não é um mero rótulo de identificação. Nós que temos esse costume, chamamos algo meramente para identificar. Mas na Escritura, o nome e o nome de Deus revela a sua natureza, transmite informações. O que Moisés está pedindo é, Senhor, qual é o meio ou o testemunho que eu darei para convencer os israelitas, os meus irmãos, que eles foram ouvidos em suas orações? O objetivo de Moisés é ter algum testemunho, algo que possa convencer os seus próprios irmãos que Deus os ouviu, que Deus o enviou para libertá-los e para convencê-los que eles deveriam sair da terra do Egito. Senhor, dá um testemunho, algo a qual revele quem tu és, que possa assegurar aos israelitas que tu os libertará. Então nós chegamos, irmãos, na incrível resposta de Deus, na incrível resposta divina. Versículo 14. E disse Deus, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Essa, irmãos, é uma expressão profunda. Um nome de Deus insondável. Um nome de Deus inefável e magnífico. Que é no original Erie, Axé, Erie. Pode ser traduzido como eu sou aquele que é. Ou pode ser traduzido como eu serei o que serei. Por quê, irmãos? Porque o tempo a qual Deus pronuncia essas palavras aqui no original abrange o passado, o presente e o futuro. Pode ser traduzido como tanto no presente, eu sou o que sou, eu sou aquele que é, ou eu serei quem eu serei. Esse é um nome, irmãos, que não é sujeito ao tempo, mas na verdade é um nome que o governa. Que governa o tempo, não se sujeita a ele. Quando Deus diz eu sou, Erie, Axé, Erie. Erie vem do verbo hebraico ser, essência, de existência. Deus está dizendo assim, eu sou o ser supremo. Eu sou o ser. Ou seja, aquele que tem a existência, o ser de si mesmo. E que dá existência a todas as outras coisas. Mas eu mesmo não passei a existir. Porque não houve tempo que ele não fosse. Porque eu sou aquele que é. No passado, no presente e no futuro. Deus está dizendo que ele é o ser supremo. Que ele é a fonte de todas as coisas que existem. Mas ele mesmo não é criado, ele mesmo não é uma produção de outrem anterior a ele. Ele é, eu sou, o ser, com S maiúsculo, supremo. Tudo vem dele, mas ele mesmo não vem de ninguém. Não houve tempo a qual ele não existisse, porque ele sempre é. Foi e será. O apóstolo João usa uma expressão que significa exatamente o que Deus diz aqui em Êxodo 3,14. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso, irmãos, é
exatamente o que abrange essa expressão eu sou o que sou, ou eu serei quem eu serei. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que é mesmo, que é sempre o mesmo, no passado, no presente e no futuro. A expressão aqui que é exatamente o que significa eu sou. Eu sou é aquele que é. Todas as criaturas são algo por meio de Deus. Mas o próprio Deus não deve a sua existência a ninguém. Enquanto todos nós somos criaturas, pensem nisso, irmãos, que existimos agora. Estamos sujeitos a uma série de mudanças. Jeová não muda. Jeová não existe agora e depois há dúvida sobre a sua existência. Jeová sempre é. Ele sempre existe. Ele é sempre o mesmo. Nós somos algo neste momento, mas não temos a garantia que seremos no futuro. Embora eu esteja falando agora, não tenho certeza alguma se estarei daqui a 1 minuto, a menos que Deus queira. Mas Ele é sempre, Ele sempre é e será. Ele é a própria eternidade. É como se Deus dissesse, eu sou, eu não recebo de ninguém. O que sou, nem dependo de qualquer um, nem estou sujeito ao tempo, ao passado, ao presente, pois eu sou eterno e imutável, o mesmo em todos os tempos, épocas, gerações. Jeová, irmãos, é a palavra que aparece no versículo 15. Vamos ler. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor. O Senhor aqui é a palavra no original Jeová, que é derivada do mesmo verbo ser. Antes ele diz, eu sou o que sou. Nós já vimos essa expressão. Então, Jeová é justamente outra palavra, ou um nome a qual Deus deriva de eu sou o que sou, ou do verbo ser, que significa aquele que é, ou eu sou. Agora, por último, permanece a questão. Como esse nome poderia calar o povo? Como esse nome magnífico, estupendo, a qual mostra que Deus é o ser por excelência e jamais há outro como Ele, é a fonte de tudo e Ele mesmo por nada foi criado ou por Ele. Ele não foi criado por nada, ou nada é a fonte dele. Como esse nome que significa a sua imutabilidade, que ele é sempre o mesmo e nunca é agora o que não foi antes, nem nunca será no futuro o que não é agora. Como esse nome, irmãos, poderia calar o povo? Observem no versículo 15 que Jeová conecta eu sou com o fato que ele é o Deus de seus pais. O Senhor, Deus de vossos pais. Jeová Elohim de vossos pais. Eu sou Jeová, Deus de seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus, irmão, está dizendo assim, para ficar claríssimo. Eu sou para os patriarcas o que eu fui para os patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó, eu serei para vocês agora cativos no Egito. O que eu fui para eles, eu serei para vocês agora na terra do Egito. O que eu fui para Abraão, o sustentando, o tirando da terra da idolatria, eu serei para vocês neste tempo. O nome Jeová, não significa, irmão, somente uma transcendência absoluta, não somente a imutabilidade e a eternidade de Deus, mas que ele permanece. Esse é o ponto.
eternamente o mesmo em relação ao seu povo, por causa da aliança. Ele jurou pelo seu próprio nome e, portanto, ele não pode mentir. Ele não é só sempre o mesmo, em uma visão abstrata, especulativa, mas ele é também sempre o mesmo em tratar, em cuidar, em proteger ao seu próprio povo. Deixe-me ser mais claro ainda. O povo estava sofrendo. Eles sabem que o que o Senhor fez ao favor dos patriarcas. Eles sabiam como Deus chamara Abraão, como Deus sustentou Isaac, como o Senhor multiplicou Jacó. Mas agora chega Moisés, dizendo que Deus irá libertá-los do Egito, que o Senhor os enviou, que o Senhor o enviou para essa obra. O povo duvidaria, certamente. Pensaria que era impossível disso acontecer. Mas Deus diz, diga a Israel, eu serei para eles o que fui para Abraão, Isaque e Jacó em todas as suas peregrinações. Eu cumprirei a aliança, a qual fiz com Abraão, pois eu não mudo. Eu não deixei de ser Deus, nem virei infiel em minhas promessas. Jeová implica em fidelidade. Deus está dizendo, eu sou, eu não mudei. Se eles levantarem dúvidas, digam que aquele que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, também é o Deus deles. E que embora eles estejam com medo, eu não mudei para libertá-los, dar-lhes forças e cumprir a minha promessa. E uma vez, irmãos, que nós compreendemos esse significado do nome Jeová, prestem atenção. Não é somente autossuficiência, também é. Não é somente eternidade, certamente é. Não é somente imutabilidade, também é. Mas também fidelidade. Deus está dizendo que Ele cumprirá a sua promessa. Que o que Ele foi para os patriarcas, Ele será para a igreja. Uma vez que nós conseguimos entender isso, nós podemos compreender porque Deus afirma que não se revelou pelo nome Jeová aos patriarcas. Vejamos Êxodo capítulo 6, versículo 3. Êxodo capítulo 6, versículo 3. Diz assim. Êxodo 6, 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová eu não fui conhecido a eles. Ora, irmãos, quando Deus disse que não foi conhecido pelo nome Jeová pelos patriarcas, isso não significa que eles não conheciam a palavra ou o nome Jeová. Não significa que eles não conheciam as sílabas, o nome Jeová. Porque, por exemplo, em Gênesis 22, versículo 14, quando Deus provê a Abraão um cordeiro no lugar de Isaque, diz assim, e Abraão chamou o nome de lugar Jeová Jiré, como se diz até este dia, no monte do Senhor ele será visto, Jeová Jiré, Jeová proverá. Então Abraão conhecia silabicamente o nome Jeová. Mas o ponto, irmãos, é que eles não conheciam a realidade, o cumprimento do que Jeová significa. Deus se apresentou aos patriarcas como o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para cumprir as promessas, embora ele não tenha cumprido as promessas no tempo deles. Eles viram as promessas de longe, mas não o cumprimento delas. Eles tinham a esperança, mas é agora, nos tempos de Moisés, que Deus irá realizar a Israel tudo o que havia prometido a seus pais. O nome aqui, Jeová, a qual os patriarcas não conheceram, deve ser entendido como Deus cumprindo aquilo que prometera.
Deus sendo fiel àquilo a qual ele disse que faria. Os patriarcas, irmãos, conheciam silabicamente Jeová. Abraão diz Jeová Jiré, mas eles não viram a realidade do que significa este nome. Por isso que Paulo diz, Hebreus 11:13, todos estes, os patriarcas, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Mas agora nos tempos de Moisés, Jeová demonstra que ele é o Deus que cumpre as promessas da aliança. E o que ele realmente estava fazendo ao libertar o povo do Egito. Antes ele apresentou-se aos patriarcas como aquele que era capaz e que é capaz de fazer. Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele se apresenta e mostra aos israelitas que ele é de fato o Deus que faz e cumpre aquilo que prometera. Jeová implica em fidelidade. Ele é o Deus da aliança que fará o que ele se pactuou conosco. Então, quando Ageu, irmãos, ele começa a anunciar e dizer, assim fala Jeová dos exércitos, quando ele está dizendo que está anunciando a mensagem de Jeová, ele está falando ao povo, assim falou o Deus da aliança, aquele que é eterno, imutável, o Criador de tudo, mas que não é criado. Aquele que sempre cumpre as suas promessas. Está falando com vocês. Agora, qual é, irmãos, essa aliança a qual tanto falamos? Ele é o Deus de aliança. Jeová é o nome pactual de Deus, que garante o cumprimento da promessa. A aliança, irmãos, é a aliança da graça, pelo qual Deus prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Gênesis 17, versículo 7, quando ele faz aquela aliança com Abraão, a qual não somente Israel fazia parte, mas a qual todos os cristãos fazem, porque Paulo diz, se vós creis, vós sois filhos espirituais de Abraão, vocês são filhos de Abraão. A aliança da graça é aquela na qual Deus separa e chama a igreja para fora do mundo, a fim de que ele tenha um povo santo que confessa e obedece o seu nome, que se conforma à sua lei. Então ele promete ser o nosso protetor, ele promete ser o nosso defensor. E nós nos comprometemos na aliança em testemunhar as suas verdades, em adorar somente a Ele, em obedecer os seus estatutos, o que não fazemos por mérito, de modo algum, mas fazemos em gratidão à sua misericórdia que acolheu vermes tão miseráveis para que pudéssemos chamar aquele que é o ser, aquele que é imutável, aquele que é o eterno, de nosso Deus. Jeová, nosso Deus. Ele nos deu, irmãos, a sua palavra, os selos da aliança, um governo para nos guardar. Tudo isso são meios externos do pacto da graça para nos chamar e nos sustentar. Então nós, de nossa parte, recebemos as Escrituras, somos marcados pelos sacramentos, nos submetemos à sua ordem. Essa é a aliança. E os meios a qual Deus nos sustenta nela. O nome Jeová, irmãos, confirma tudo aquilo que foi prometido na aliança. Não será somente para o povo de uma época. Não somente Deus é o Deus de um povo de uma geração, mas Ele é o Deus o nosso Deus para todos os tempos da igreja. Quando Deus diz Jeová, quando Ageu está falando, assim fala Jeová, ele está dizendo o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó, que os libertou da terra do Egito,
é o mesmo Deus que agora fala com vocês. Aquele que é autossuficiente, eterno e imutável. Aquele que é fiel em todas as suas promessas. Ele sempre cumprirá suas promessas. O que ele realmente fez. Ele prometeu ao povo: após 70 anos, vocês voltarão à terra de Jerusalém. Jeremias 29, versículo 10. Ele cumpriu. Deus está dizendo assim: assim fala Jeová, aquele que cumpriu a promessa. Aquele que não somente os libertou da terra do Egito, mas também os tirou do cativeiro babilônico. Então por que vocês estão dormentes para reconstruir o templo? O seu Deus, o nosso Deus é Jeová. Ele é sempre o mesmo em poder e fidelidade para ajudá-los a reconstruir o templo, como foi para libertá-los da Babilônia. Quando Deus, irmãos, liberta o povo da Babilônia, Ele está cumprindo a sua promessa. Ele disse que iria libertá-los. Ele disse que é Jeová que os tira da terra do cativeiro. Agora, quando ele diz, assim fala Jeová dos exércitos, Deus está dizendo, eu sou o mesmo que os libertei da terra da Babilônia, porque amei de construir o meu templo. Eu lhes dei força, mudei o coração dos homens em seu favor, porque vocês continuam inertes. Eu mudei de modo algum. É como, irmãos, se Deus falasse assim: ó povo, escutai, Jeová o grande eu sou. É como melhor se Ageu estivesse falando: ó povo, escutai, Jeová o grande eu sou. Aquele que libertou vocês do império babilônico, para a surpresa de todas as nações, como dito no Salmo 126. Aquele que salvou nossos pais com um braço forte do Egito. Ele é o mesmo para conceder força, coragem, sucesso nessa obra da reconstrução do templo. Ele é o Deus da aliança. Vós esquecestes que sois o povo dele e que ele nunca abandona os seus. Porque estáis esmorecidos, porque se comportam de forma tão irreverente com aquele que é Jeová, nosso Deus. Aquele que é e sempre será, que nunca mudou. Por acaso já foi para nós nuvens sem chuva? Por acaso o Senhor já foi para nós faltoso, defeituoso? Porque vocês estão inertes, esmorecidos e fracos. Jeová que os libertou da terra da Babilônia, Ele não lhes dará força, poder e coragem para reconstruir o templo. É esse o impacto, irmãos, que Jeová significa. É esse o impacto que Deus está já refutando o povo pós o exílio. Assim fala o Senhor, assim fala Jeová, porque vocês estão apáticos, porque vocês estão com medo. Eu sou aquele que os tirou da terra do Egito. Eu sou aquele que os tirou da terra da Babilônia. Eu sou aquele que os dará força para restaurar o esplendor e a glória da minha religião. Aqui, irmãos, nós temos um quadro da nossa própria incredulidade. O nome Jeová, quando Deus cita, quando Deus usa esse nome, Ele poderia ter usado outros. Eu sou El, o poderoso, Elion, o altíssimo. Mas quando Ele usa o nome da aliança, fica evidente a nossa incredulidade, a nossa preguiça, o nosso medo, o nosso assombro diante dos homens. É uma confissão implícita, silenciosa, que não cremos que nosso Deus é Jeová, o eu sou. Pois se realmente cremos em Deus, tal como revelado na Escritura, então por que nós nutrimos, confessemos, não usem desculpas, essa desconfiança? Porque abrigamos essa incredulidade que Ele não irá nos auxiliar.
que Ele não nos socorrerá quando temos batalhado pela sua verdade. Sim, irmãos, embora nós leiamos na Escritura que Jeová sustentou a sua igreja, que Ele deu forças ao seu povo, que Ele colocou medo em todos os inimigos de sua noiva, como Ele fez os cananeus terem seus corações derretidos diante do povo, como confessara Raabe, que Ele usou meros 300 homens para derrotar todo um exército de medianitas, sob o comando, o povo de Deus, de Gideão. Como Ele deu coragem ao profeta Miqueias para desafiar Acabe, todo o conselho dos falsos profetas, e dizendo: tu morrerás, tu morrerás. Como Ele usou os apóstolos e os outros ministros para espalhar a religião cristã em todo o mundo, mesmo com o Império Nero e a perseguição romana. Ainda assim, com esse testemunho farto e abundante, nós pensamos que Deus mudou. Sim, nós pensamos que Ele não pode, que Ele não nos dotará com as mesmas capacidades, que agora Ele fechou os olhos, que Jeová não pode libertar. Quanta incredulidade, quanta incredulidade. Mas o Deus da Escritura é aquele que nunca muda. E se para piorar ainda mais a nossa situação, para ainda mais mostrar a nossa terrível incredulidade, a história da igreja mostra a nossa loucura. Eu pergunto, quem levantou? Aquele santo homem de Deus chamado Atanásio, contra o mundo, Atanásio contra o mundo, para refutar a heresia ariana, que negava a Trindade. Quem sustentou aquele homem quando o mundo se tornou ariano e negavam a Santíssima e Reverendíssima Trindade? Quem levantou Agostinho, o bispo de Hipona, o doutor da graça, para defender a salvação pela graça, a eleição incondicional, a depravação dos homens contra a heresia pelagiana? Quem sustentou aquele pequeno grupo nos Alpes, chamados valdenses, que em meio à apostasia romana, besta, eles perseveraram e preservaram a pura religião apostólica? Quem deu força aos reformadores, aos puritanos, aos covenantes, para se levantarem contra bispos, reis, o Papa? Foi Jeová. Aquele que disse: eu sou o Deus de vossos pais. Deixe-me dizer, Jeová é o Deus dos pais da igreja, é o Deus dos governantes, é o Deus dos puritanos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Gideão. Mas por que nós negamos que Ele seja o nosso Deus? Nós negamos quando pensamos que Ele mudou e não pode fazer o mesmo. Então deixe-me dizer o que Ele foi para eles. O que Ele foi para todos esses homens, Ele também será para nós. É isso, irmãos, que Jeová ensina e transmite. Não comparemos o grande eu sou com aquilo que vemos nos homens. Os homens mudam, são hoje algo e amanhã já resolvem largar. Os homens hoje defendem algo e amanhã desistem. Os homens nos prometem algo e amanhã já recuam. Não pensamos que o eu sou é como as sociedades cujos costumes mudam, como a moda, como vestes ou como os governantes. Não pense que Jeová é como nós, que somos instáveis. Quando Deus diz: assim fala Jeová dos exércitos, a primeira coisa que deveria soar, a primeira refutação nos ouvidos do povo pós o exílio é: eu sou o mesmo que vos libertei. Porque vocês agora mudaram? Porque vocês agora têm medo? Porque vocês agora tropeçam? Eu não posso dar força. Eu, por acaso, já antes deixei de cumprir as minhas promessas? Sob essas considerações, irmãos, nós podemos derivar a seguinte doutrina. Sob essa consideração da profundidade do nome Jeová, nós podemos derivar a seguinte doutrina: o nome Jeová
Revela que Deus é autossuficiente, eterno e imutável. Portanto, todos os fiéis devem extrair da meditação destes atributos a força necessária para a reforma da religião. Repito, doutrina, o nome Jeová, eu sou, revela que Deus é autossuficiente, eterno e imutável. Portanto, dessas três perfeições, nós devemos extrair, obter força para empreendermos a reforma da religião. Nós vimos, irmãos, como esse nome, ele significa a fidelidade de Deus. Ora, Jeová é que Deus é fiel. E disso nós conseguimos ter a certeza que Ele cumprirá o que nos prometeu. Mas talvez nós pensemos, mas como? Parece que é muito abstrato, Ele é autossuficiente, Ele é eterno, Ele é imutável. Como desses atributos eu posso extrair coragem e força para a obra da religião? Como o fato de Deus dizer que é Jeová está refutando o povo pós o exílio? É isso que vamos observar. Como, irmãos, essas perfeições que são pretendidas principalmente no nome Jeová devem nos levar à reforma da religião. Primeiro, irmãos, Deus é autossuficiente. E Deus ser autossuficiente implica que Ele é fonte inesgotável de graça e dons para a reforma. Repito, primeiro, Deus é autossuficiente. Implica a sua autossuficiência, que Ele é fonte inesgotável de graças e dons para a reforma. A perfeição, irmãos, da autossuficiência divina não significa somente que Deus é autoexistente, que Ele é autocia, isto é, tem o seu ser de si mesmo e não depende nem de nenhum outro, que Ele é suficiente para Ele mesmo e que nada pode lhe ser acrescentado, porque Ele tem tudo em si para si mesmo. Significa isso, mas não somente isso. A perfeição da autossuficiência também significa que Deus é capaz de suprir todas as necessidades da criação. Se Ele, que é infinito, é suficiente para si mesmo, certamente Ele é para a criação que é finita. Mas Deus é suficiente, especialmente para o seu povo. Observe o que Deus diz a Jacó. Gênesis 35, versículo 11. Gênesis 35, versículo 11. E Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja frutífero e multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. Deus está falando aqui com Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O nome aqui Todo-Poderoso, irmãos, também significa eu sou o Deus Todo-Suficiente. O que Jeová está dizendo? Ele está dizendo para Jacó que ele é totalmente suficiente para prover o seu servo com tudo que é necessário para o cumprimento da promessa. Embora tu, Jacó, vejas as aflições que vêm, embora teus filhos tenham acabado de fazer um grande problema, embora você perceba que todas as nações ao seu redor estão contra você, devido à crueldade, que o teu próprio irmão foi apartado e expulso da igreja, embora você tenha sofrido sob as mãos de Labão, eu sou suficiente. Tu não precisa de Labão, de Esaú, nem de teus filhos. Eu
cumprirei a minha promessa. Eu tenho tudo que é necessário para que realize aquilo que eu me pactuei. Veja, nós não podemos pensar, irmãos, que Deus depende para executar os seus propósitos de alguém. Nós queremos fazer algo e dependemos de várias e várias pessoas para conseguir fazer aquilo, mas Jeová não. Jeová é autossuficiente. Ele de ninguém depende. E tem tudo em si mesmo, para si e para a sua igreja. Ele tem tudo em si mesmo para proteger e capacitar a sua igreja. Nós não devemos pensar, irmãos, que a autossuficiência divina é meramente algo especulativo. Não é meramente algo para impressionar as nossas mentes, para nos deixar espantados, mas para nos fazer nos apegarmos nele, para confiar nele, visto que Jeová é suficiente em si mesmo. Então ele é suficiente para nos dar todos os dons, todas as graças para a reforma. Quando nós pensamos, ou quando pensarmos, que estamos mais desprovidos, mais fracos, então lembremos, Jeová é suficiente. A sua graça é suficiente. Ele disse a Paulo, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o nosso grande mal, irmãos? Como nós negamos a autossuficiência divina? É porque nós pensamos que aquilo que Deus tem nos dado não é o suficiente. Por quê? Porque não é aquilo que nós pensamos que é necessário. O nosso grande problema é que nós dizemos assim, Deus não tem dado aquilo que eu penso que é necessário. Então não chegou o momento. Se ele não tirou todos os inimigos, se ele não pisou ainda em todas as suas, pisou em todos os obstáculos, se ele ainda não removeu todas as aflições, então nada podemos fazer. Mas o Senhor diz que os dons, o favor, o amor, a coragem que Ele nos concede é o que nos fortalecerá e nos apoiará nessa obra gloriosa. O nosso problema é que nós estamos sempre duvidando. Nós estamos sempre sendo incrédulos se Deus nos deu o suficiente. Mas Ele é suficiente para nós. Prestem atenção nisso. Não precisamos do que nós pensamos que é necessário. Não precisamos do que nós pensamos que é necessário, mas do que Jeová nos deu. Esse é um grande ponto. Mas não entender isso fez com que o povo na época de Ageu atrasasse a restauração. Deus os fez voltar para Jerusalém. Deus os deu tempo. Havia materiais para a construção. Deus não deixava que os povos ao redor os invadissem. Deus deu a eles tempo, materiais, colocou temor às nações ao redor para não entrarem em guerra com eles. Havia homens suficientes para construir o templo, mas ainda assim eles pensavam, não temos o que é suficiente, não temos o que é necessário. Então eles não fazem nada. Mas quando Ageu diz, assim fala Jeová, isso deveria soar assim. Assim fala aquele que é autossuficiente e, portanto, ele dá o que é necessário para nós. Não devemos almejar ou não devemos criar desculpas como se ele não tem sido suficiente para a sua igreja. Mas existe, irmãos, outro caminho que os homens partem contra a autossuficiência de Deus e que fede ainda mais a incredulidade e que é um dos pecados dos nossos tempos. É o buscar os métodos ou os meios corruptos. Embora Deus tenha prescrito os meios corretos, embora Deus tenha concedido as capacidades necessárias, nós recorremos ao pecado
nós recorremos aos meios não ordenados, nós pensamos que Ele não tem dado o que é suficiente. Por exemplo, Deus ordenou que a pregação da palavra pelo ministério é o meio ordinário de salvar as almas. Mas a igreja moderna pensou, mas se colocarmos o teatro para deixar as coisas mais vivas, e se permitirmos que todos preguem, isso vai impulsionar mais. O que esses blasfemos estão dizendo? É que Deus não ordenou coisas suficientes para espalhar o seu próprio evangelho. Eles dizem, veja, nós temos e é necessário termos um calendário cristão, um calendário litúrgico para influenciar ao mundo com o cristianismo. Mas Deus deu o dia do Senhor, 55 dias, toda semana a qual comemoramos, celebramos e relembramos toda a salvação. O que esses blasfemos estão dizendo? Repito, que Deus não é suficiente em sua vontade para ordenar aquilo que é necessário para a sua própria glória. Essas pessoas também negam a suficiência dos dons divinos. Há uma classe imunda que diz assim, se o ministro não for engraçado, se ele não for descontraído, isso não vai atrair as pessoas. Você nem diz uma piadinha, uma risadinha no púlpito. Então eu pergunto a essas pessoas, é uma capacidade, uma qualificação dita na Escritura por Jeová, que é necessário ao ministério fazerem as pessoas rirem? Deus quer que aqueles que falam a sua santíssima palavra preguem para fazerem os outros rirem. Todo ministro, todo mestre que fica com gracejos, piadas, brincadeiras para proclamar a palavra de Deus é um palhaço. É um bobo da corte de Satanás. Não é um embaixador de Cristo, mas é um palhaço, um bobo da corte do diabo. Eles negam a autossuficiência de Deus. Eles querem colocar coisas a qual Deus não requereu. Eles querem inventar coisas a qual o Senhor não exigiu. Eles criam dificuldades a qual não existem. Eles estão negando a autossuficiência de Deus em seus mandamentos e em seus dons. E para isso, irmãos, uma aplicação de consolo. Uma aplicação de consolo. Não somente essa severidade e dureza para com aqueles que negam a autossuficiência, mas também há consolo para nós. Há consolo, irmãos, para todos aqueles que anseiam contribuir para a obra piedosa da reforma. Mas muitos de vocês se veem incapazes, se veem fracos para contribuir com uma obra tão gloriosa. Vocês devem lembrar que todos nós somos inaptos para isso. Não existe sequer um de nós capazes ou capaz de entrarmos nesse trabalho magnífico. Nenhum de nós tem a capacidade de confiar em nosso próprio braço, na agudeza da nossa mente, na capacidade de nossas palavras, nessa obra tão magnífica. Mas é exatamente nessa fraqueza, é exatamente nessa impotência que Jeová mais se agrada em manifestar o seu poder. É justamente nessa fraqueza, nessa total inaptidão que há em nós, que Ele exibe a sua autossuficiência. Ele nos dá aquilo que é necessário. Se todo mundo nos ajudasse, se todo mundo, desde o pequeno até o mais nobre, nos ajudasse, não daria em nada. Não daria em nada, até que o Senhor se voltasse em nosso favor. Então não são os homens que são suficientes. É Deus que é suficiente. Não é se termos meramente magistrados e ministros, pessoas e pessoas. É se tivermos Deus conosco. Então aí sim haverá progresso.
Veja, se você diz, mas a minha língua é pesada, e a minha mente é fraca em reter o que diligentemente tenho procurado aprender, embora eu procure aprender as coisas da Bíblia, da religião verdadeira, não consigo expressar quando é necessário, ou a minha mente se esquece, embora eu esteja buscando compreender essas coisas. Então Jeová Jesus disse, porque Jesus é Jeová, disse: não cuideis de como ou que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de falar. Mateus 10:19. Se você está tremendo, sem coragem, porque o mundo, porque os falsos ministros, porque a maioria se levanta, Jeová disse: não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja atemorizado, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Se os homens têm colocado na sua mente que isso é um trabalho inútil, e você fica perturbado, Jeová disse por meio de Paulo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. O Senhor Deus, Jeová, é suficiente. Não há nada que Ele não possa suprir vocês que anseiam pela reforma, mas se veem inaptos, Ele pode, Ele é Jeová, autossuficiente em si mesmo e para nós. Segundo, irmãos, eternidade. A eternidade de Deus implica que a nossa alma deve ser atraída para coisas eternas, como a reforma, e não transitórias. A eternidade de Jeová implica que a nossa alma deve ser atraída para o que é permanente, como a reforma, e não o que é transitório. A perfeição, irmão, da eternidade significa que Deus não tem começo, fim ou sucessão de tempo. E esse é um atributo que é objeto da nossa admiração. É um atributo que nos coloca em um coração extremamente reverente, pois não conseguimos compreendê-lo totalmente. O Senhor não tem início, pois tudo que tem começo, houve um momento que não era, mas Jeová sempre é. Jeová não tem fim, porque aquele que termina não será mais depois, mas Jeová sempre será. Nem pode haver em Jeová posteridade e anterioridade. Não há nele sucessão de tempo, porque ele não pode ser medido. Aonde há sucessão de tempo, há antes e depois. Há possibilidade de se medir, de se quantificar, mas Jeová não pode ser medido. Essa é uma perfeição sublime, cheia de glória, na qual nós cantamos no Salmo 90. Diz lá mesmo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse Deus eterno nos fez com a alma eterna. Não eterna como Ele, porque a alma foi criada, mas eterna porque não tem fim. Nunca será aniquilada. E visto, irmãos, que a nossa alma é eterna, a felicidade a qual devemos buscar deve ser eterna. Se nós buscamos aquilo que perece, nós buscamos aquilo que definha, se buscamos aquilo que hoje é e amanhã seca, nós nos equiparamos ao nível dos animais. Deus nos deu uma alma eterna para buscarmos coisas eternas. Se toda a nossa vida e os objetivos são as coisas perecíveis, se toda a nossa vida é devotada às coisas desse mundo, então somos as criaturas mais miseráveis, tal como um porco na lama, que nada almeja a não ser aquilo que vê, aquilo que depois irá ser destruído. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz: não é a vida mais do que comida, e o corpo mais do que o vestuário. Mateus capítulo 6. Veja, Cristo está mostrando, irmãos, que nós fomos criados para buscar aquilo que é eterno. A vida não se resume às coisas terrenas. Quem vive para esta vida, perdê-la-á.
Na verdade, irmãos, é um grande desperdício de todas as nossas faculdades. Nós temos uma mente que se gastará com aquilo que é inferior a ela. A mente que é espiritual irá se devotar ao que a traça consome. E depois que a traça e este mundo for consumido, a sua mente perceberá que nunca foi treinada para contemplar coisas maiores. Você gastou toda a sua vida para entender como é possível ganhar mais dinheiro, como pode influenciar mais pessoas, ou como se vestir melhor, mas é ignorante sobre quem Deus é, a obra de Cristo, a forma como ele deve ser adorado. Essa é uma inversão triste e brutal. Deus lhe deu uma mente espiritual para contemplar, para meditar, para se devotar àquilo que é espiritual, que é eterno, que permanece. Mas vocês se gastam com este mundo. Isso é uma inversão brutal, um desperdício brutal do que Deus nos deu. A eternidade, ela deve guiar, ela deve ser a régua para avaliar todas as coisas. Deus é eterno. Então devemos nos inclinar e buscar aquilo que nos conduz a Ele. Ora, a religião e a restauração dela para a sua glória e esplendor é guardar, irmãos, tesouro para a eternidade. Os homens, hoje ou nos outros dias, nos mercados, na indústria, nos centros comerciais e nas lojas, estão provisionando tudo para algumas horas, para alguns anos, para este mês, mas nada para a eternidade. Mas quando nós batalhamos pela reforma da religião, nós estamos provisionando, estamos tendo recursos, guardando tesouros para a eternidade. Quando o povo ouvisse de Ageu, assim falou Jeová, isso deveria soar em seus ouvidos. O Eterno falou, porque vos entregueis ao que é passageiro. As antigas Bíblias francesas do século, na época da Reforma, traduziam Jeová como o Eterno. Então, seria dito, e isso deveria estar na mente, não somente dos franceses, mas é isso que o nome Jeová quer transmitir. Ele é o Eterno. O Eterno falou, porque vós se preocupais, porque vós se entregais ao que é passageiro. Eles estavam somente, irmãos, o povo pós o exílio, buscando os interesses carnais. Sejam casas bonitas, colheitas fartas, isso é tesouro da terra, cuja traça consome, mas o culto completo, a presença de Deus, a sua glória, a qual haveria na reconstrução do templo, não somente conduz à eternidade, mas nos dá um pequeno desfrute antecipado do que é eterno. E é por isso que as pessoas não querem a reforma da religião. Porque na reforma da religião há e haverá uma maior conformidade deste mundo e da igreja com um padrão celestial e eterno. Mas a maioria odeia isso. Eles odeiam pensar em uma sociedade no qual a vida gira em torno da piedade, da adoração, da santificação, da religião genuína. Eles odeiam este dia, o dia do Senhor. Por quê? Porque este dia é um gozo, prefigura, é um quadro do que será a eternidade. Eles não querem o cheiro da eternidade. Então eles não querem a reforma, não querem o Shabat. Se você acha entediante ouvir um sermão da Escritura por uma ou até mais hora, quão terrível será para o seu coração carnal passar séculos e séculos e séculos aprendendo sobre Deus. Se o Shabat hoje você pensa, quando vai passar? Então teu coração carnal está preparado para estar no céu? Você dirá, quando passará a eternidade? Não passará. Não passará. E por isso, irmãos, a aplicação em relação ao atributo da eternidade é uma aplicação de reprovação para todos aqueles que fizeram do fim ou do objetivo principal das suas vidas este mundo, ou que estão divididos.
Aí ficam batalhando pelas duas coisas, este mundo e a reforma. Então vocês veem a reforma como algo desprezível e chato. Digo, para reprová-los, vocês são pessoas tolas, muito estúpidas. Vocês estão vendendo a alegria e o conforto eterno por um momento desta vida presente. Vocês são como animais brutos, cujos olhos não se elevam aos céus. Os olhos são somente nessa vida. Vocês estimam mais o seu bem-estar do que a glória de Jesus Cristo. Porque a reforma, a restauração da igreja, fará a glória do Salvador, de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, Jeová é salvação, brilhar em toda a terra, com mais fulgor, com mais intensidade. Mas vocês não se importam com isso. Vocês não se importam com a glória dele. Vocês não se importam pelo que é eterno. Vocês somente se importam pelo que passa. Então, saibam. Provérbios 23, 4. Certamente as riquezas fazem asas para si, e como águia elas voam. As riquezas, aquilo que você tanto busca, irá lhe abandonar. Você mesmo passará, mas a glória da religião de Jesus Cristo permanecerá, aumentará mais e mais. Nós, se continuarmos buscando as coisas perecíveis, esquecendo que nosso Deus é eterno e portanto devemos buscar aquilo que conduz à eternidade, aquilo que se assemelha à eternidade. Se vocês ou qualquer um de nós não busca essas coisas, saiba, você será sem nome. Sim, nós seremos sem nome, como o homem que não resgatou Ruth. Não é dito o nome dele, porque você se recusa a ajudar a igreja. Ele se recusou a ajudar Ruth, a dar um nome para a posteridade do seu parente próximo. Então ele não tem nome. Assim você que quer ter um grande nome na terra, por não ajudar a igreja, será um sem nome. Enquanto todos aqueles que amam e trabalham por Sião terão seus nomes lembrados para sempre e sempre. Último, irmãos, a imutabilidade de Deus deve e implica que devemos ser firmes e termos a certeza que não batalhamos por coisas falsas. A imutabilidade de Deus implica que devemos ser firmes e termos a certeza que não batalhamos por coisas falsas. A perfeição, irmãos, da imutabilidade significa que Deus, em sua essência, em suas operações e na sua revelação, nunca muda. Nunca muda. Deus não muda em sua essência, não muda em suas operações, não muda em sua vontade, nem naquilo que ele revelou. Porque tudo que muda é imperfeito. Porque se muda ou para melhorar ou para piorar. Se Deus melhora, então ele não era perfeito. Se Deus piora, ele se corrompeu. Então isso é blasfêmia. Mutabilidade é uma espécie de imperfeição. Tudo que muda é imperfeito. Mas Deus é perfeitíssimo e, portanto, ele jamais pode mudar. A imutabilidade de Deus não é somente vista em seu ser, mas também na sua revelação a nós. As verdades contidas nas Escrituras são imutáveis. Elas não mudam para se adequar ao humor dos homens e nem se aperfeiçoam para os novos tempos. Toda a sã doutrina é verdadeira, nunca pode se tornar falsa. É por isso que o apóstolo diz assim, Hebreus 13, versículos 8 e versículo 9. Hebreus 13, versículos 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Paulo está dizendo assim como Cristo é imutável, meus irmãos, assim como Cristo é imutável, também são todas as suas verdades.
Não se deixem levar por coisas novas, diversas, porque a doutrina de Cristo é sempre a mesma em todas as épocas. Não devemos ficar, irmãos, amedrontados, como se aquilo que crêssemos pudesse ser falso amanhã. Uma das razões pelo qual somos tão inertes para a reforma é porque nosso coração secretamente desconfia daquilo que professamos. Sim, nós pensamos que alguém pode refutar a verdade de Deus. Nós pensamos que alguém pode mostrar que aquilo que cremos hoje, que está na Escritura, pode ser falseado. Enquanto nós pensamos, irmãos, que a nossa profissão, que a nossa confissão é uma probabilidade ou uma aproximação, nós estamos facilmente nos colocando no caminho da leveza e da apostasia. Se o povo ouvisse bem Ageu, eles saberiam, assim falou Jeová, imutável. Ele revogou a sua ordem para reconstruir o templo? Não. O rei persa poderia ter revogado. Os tempos poderiam ter mudado para pior, mas a ordem continua em vigor e sendo verdadeira. Não são os tempos que ditam as ordens de Deus, nem os costumes do povo que regulam o dever e a doutrina. A doutrina é imutável, porque o nosso Deus é Jeová, imutável. O presbiterianismo nunca será falso. A uniformidade da religião nunca se provará um erro. Nunca. É por isso que muitas pessoas vacilam. Por isso que muitas pessoas caem. Elas estão pensando que amanhã o governo a qual Deus prescreveu será mostrado falso. Que o culto a qual Deus ordenou pode ser uma mera aproximação. Que a doutrina da graça não é a interpretação verdadeira, mas uma interpretação mais plausível. Não, não, não. Nunca será falso aquilo que Deus nos entregou em sua palavra. Amanhã e daqui a 1000 ou 2000 anos, se aprouver que Deus faça o mundo existir, o presbiterianismo continuará sendo verdadeiro, a uniformidade da religião nunca se provará um erro. E isso é mais certo do que o sol resplandecer amanhã. Pois Deus pode revogar e mudar a ordem da natureza, mas ele nunca volta atrás em nenhuma das suas doutrinas. Quando nós estamos realmente certos que aquilo que nós batalhamos é verdadeiro, não haverá obstáculos. Deixe-me dizer, um homem pode decepcionar, ministros podem nos frustrar, a maioria pode entristecer, porque os homens mudam, mas Deus e a sua causa nunca envergonharão, porque Jeová é imutável. Então, para a imutabilidade, nós temos uma aplicação de exortação para todos aqueles que defendem a verdade, para todos aqueles que amam a verdade, mas que a apostasia das pessoas ao redor e os novos costumes têm sido tentações para vocês desistirem. Sim, vocês veem que o mundo é inconstante. E vocês veem que as pessoas estão mudando. E que muitos dos que professavam a verdade estão a abandonando. Vocês se sentem tentados a desistir. Lembrem-se, irmãos, vocês devem saber que os homens são inconstantes. Eles hoje são nossos amigos, mas amanhã inimigos. As novas ideias passam, ainda que pareçam muito interessantes no primeiro momento. Essas pessoas e essas novidades que hoje são tão tentadoras, em breve dirão: não possuímos tanta certeza acerca de nós mesmas. Talvez tenhamos errado, talvez tenhamos nos equivocado. Mas Deus e as suas verdades são imutáveis. Ele disse assim, Números 23:19. Balaão disse sobre ele, e disse correto, disse verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria, ou falaria e não cumpriria.
Não tente comparar o Deus imutável com os homens. Os homens a qual lhes são hoje uma isca, amanhã mudarão e o deixarão só. Mas Deus, Jeová, é imutável, Ele não mente. O que Ele falou, Ele fará. E o que Ele disse, certamente é verdadeiro. Não tente comparar Deus que é imutável com a moda deste mundo. Não julgue aquele que reivindica ser absoluto pela régua daqueles que somente oferecem chances, que oferecem possibilidades, que oferecem incertezas. Deus não oferece chances, impossibilidades ou incertezas. Ele oferece o que é e diz o que vai acontecer e o que Ele fará. Continue nas pisadas do rebanho. Deixe que o mundo se perca no caos. Repouse em Cristo. Ele é sempre fixo. Ele é o mesmo desde o começo do mundo. Ele é aquele que é o único mediador da igreja. Então observem, irmãos, que nós e o povo do exílio, após o exílio, nós tentamos ficar vestidos com as vestes das desculpas diante de Deus. Mas quando Deus fala, quando Deus pronuncia em nossa direção, Ele nos desnuda completamente. Aquelas vestes de palha, de desculpa, a qual tanto nos apegávamos, se mostram totalmente incapazes de dar ou ter qualquer substância. Basta que Deus somente apresente o seu nome. Basta que somente lhe diga quem Ele é, para que todos os vãos argumentos sejam quebrados. Foi isso que Deus fez. Deus quebrou todos os argumentos do povo, somente dizendo: assim fala Jeová, aquele que é autossuficiente. Eu lhes dei tudo, e eu sou suficiente para vocês reconstruírem o templo. Eu sou o eterno. Portanto, vocês devem buscar aquilo que nunca perece, e a minha religião nunca irá passar. Eu sou aquele que é imutável, e portanto eu não mudo ao prometer ajudá-los, e também vocês não podem esmorecer, porque o que eu falo nunca poderá ser dito como falso. Mas a forma como o Senhor destrói os nossos argumentos é graciosa, porque os nossos argumentos contra a reforma são argumentos de medo, de fraqueza, de falta de coragem. E Ele desmonta todos esses medos, mostrando que nele nós temos tudo o que é necessário para a obra da restauração. Ele nos relembra a sua natureza, a fim de que saibamos que há um só Deus vivo e único, no qual em sua força podemos batalhar, cuja certeza é sempre que a sua causa triunfará. Quando o coração for turvado pelas nuvens do pecado, dos pretextos, dos argumentos, das desculpas, digamos a Ele: ouve, ó coração, o Senhor, Jeová, é o nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó coração, o Senhor, Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. É isso que é o Shema. Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor, que é Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, o Deus a qual é o nosso Deus, que se pactuou conosco, que prometeu a nós nos separar deste mundo e fazer a sua glória ser propagada e o seu nome grande em toda a terra, é Jeová. O teu Deus não é Baal, Astarote ou qualquer das imundícies dos pagãos. O teu Deus é Jeová. Não há o que temer. Não há do que se duvidar. Há somente o que se crer, o que se confiar. Amém.